eu quero fazer uma oração para que a palavra de Deus encontre guarida aí dentro da sua vida, dentro do seu interior. Vamos orar, Pai, que esta palavra, Pai, tenha um endereço certo, o coração de cada pessoa, o coração de cada vida. Fala ao teu povo que se reúne em casa, mas a tua palavra, Pai, é aquela palavra que atinge aos que estão perto e aos que estão longe. Por isso, fala nessa noite, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Este salmo, ele nos faz enxergar a Deus como aquele que cuida do seu povo. Este salmo fala de um abrigo, este salmo fala de um esconderijo. Este abrigo, este esconderijo, que não é um abrigo, não é um esconderijo humano. Esse abrigo, esse esconderijo, que é o esconderijo do Altíssimo, ele não pode ser alcançado. Quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo, nós somos guardados. Nenhum poder espiritual, nenhum poder humano é capaz de atingir a cada um de nós. Este salmo, ele nos mostra duas características importantes desse esconderijo. Primeiro, esse esconderijo não se pode enxergar humanamente. Há muitos esconderijos nos nossos dias, fortalezas, onde as pessoas conseguem enxergar, mas esse não. Esse é impossível. Esse é um esconderijo invisível, que ninguém, que nenhum olho pode encontrar. Não é possível encontrar esse esconderijo. A segunda característica é que esse esconderijo, ele só pode ser encontrado através da fé no Senhor Jesus Cristo. Somente em Jesus nós podemos encontrar. Não há outro modo, não há outra forma, não há outra maneira de nós desfrutarmos desse esconderijo se nós não tivermos o Senhor. Porque esse esconderijo, que é o esconderijo do Altíssimo, o próprio texto está dizendo, ele pertence a Deus. E se ele pertence a Deus, isso significa dizer que ninguém tem a capacidade de entrar, ninguém tem a permissão de entrar nesse esconderijo. Esse é um esconderijo, é uma fortaleza impenetrável. Ninguém pode entrar, ninguém é capaz de entrar. Este esconderijo é uma proteção invisível. É isso que o salmista tenta nos mostrar. Ou seja, nenhum mal que venha da terra ou espiritualmente é capaz de nos atingir. O versículo 2 deste Salmo 91, ele vai dizer que o Senhor é o meu refúgio e baluarte. Baluarte se refere a uma rocha, se refere a uma torre. Ou seja, os ataques, eles podem vir de qualquer lugar. Os ataques, eles podem vir de todas as maneiras. Mas quem está no esconderijo do Altíssimo está como guardado em uma redoma, está protegido, está blindado. E o salmista, no Salmo 125, no versículo 2, ele diz que como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor, no meio, em volta do seu povo. Ou seja, o Senhor é a nossa proteção, o próprio Deus é a nossa proteção, o próprio Senhor é a nossa proteção. Em 1 Pedro, no capítulo 5, verso 8, diz que o diabo anda ao nosso derredor, procurando alguém para tragar, mas o Senhor é aquele que está ao nosso redor, é aquele que está nos guardando. Satanás sempre vai usar problemas para minar, para nos enfraquecer, para nos desanimar. E o que precisamos fazer então? Nós precisamos aprender que este esconderijo, nós precisamos entender que este esconderijo requer de nós descanso. Muitos de nós estamos vivendo esses dias dizendo que nós estamos no esconderijo do Altíssimo, mas tem faltado em muitas pessoas descanso. O versículo vai dizer: descansa à sombra do Onipotente. Eu não sei se você já teve a experiência
de andar e depois de muito cansado, depois de vários tempo andando, de muito tempo você caminhar, você encontra uma sombra. É isso justamente que o salmista está nos ensinando. Descansar não é viver apavorado com as coisas que estão ao nosso redor. Por quê, pastor? Porque elas não podem nos atingir. O esconderijo é um lugar de proteção, mas também de descanso. Talvez você esteja dizendo, eu estou debaixo do esconderijo do Altíssimo, eu estou protegido pelo Altíssimo, ninguém vai poder me atingir. Você só vai conseguir dizer isso se você aprender a descansar. Ele é o meu descanso. Você precisa entender que não basta apenas você dizer que você está guardado, que você está debaixo, está protegido pelo esconderijo do Altíssimo, que ninguém vai te atingir se você tem vivido uma vida de desespero, se você tem vivido uma vida apavorada, sem saber o que fazer. Que esconderijo é esse? Que proteção é essa? Nós precisamos então, no meio das dificuldades que nós estamos vivendo e continuaremos vivendo ao longo da nossa existência, nós precisamos aprender a descansar em Deus. Mas por que eu preciso descansar em Deus? Porque se esse esconderijo produz proteção, ele é inatingível, ninguém pode invadir, ninguém pode destruir, então eu preciso ter descanso. Eu preciso descansar porque eu não serei atingido. Eu preciso descansar porque o Senhor está me guardando. Eu preciso descansar porque o Senhor é a minha proteção. O salmista, então, ele aponta 2 livramentos para todos aqueles que estão no esconderijo, mas que também descansam. Repito, não basta apenas dizer que você está no esconderijo se você não está descansando, porque quem está no esconderijo do Altíssimo descansa, sabe que a proteção dele está em todos os momentos. O salmista, então, no verso 3, ele nos aponta 2 livramentos. Primeiro livramento, ele nos livrará do laço do passarinheiro. Isso significa que quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo, o Senhor nos protegerá das armadilhas que são feitas para nos prender. O laço do passarinheiro é justamente uma armadilha que algumas pessoas utilizam para pegar os pássaros, para aprisionar, para escravizar os pássaros. Ou seja, há muitas pessoas que estão se deixando levar emocionalmente, estão desestabilizadas emocionalmente, porque não estão descansando, porque esqueceram que o Senhor nos livra de todas as situações, inclusive das armadilhas que são feitas contra nós. O segundo livramento que o salmista nos aponta é que ele nos livrará da peste perniciosa. Peste significa epidemia. Peste significa pandemia. E perniciosa significa danosa. O texto está nos dizendo que quando nós estamos no esconderijo no Altíssimo, quando nós estamos no abrigo do Senhor, como nós estamos guardados pelo Senhor, Ele nos livrará das epidemias. Ele nos livrará das pandemias. Ele nos protegerá de todo dano. Nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Não basta apenas você me ouvir. Você tem que trazer isso para dentro do seu coração. Você tem que aplicar isso na sua vida. O salmista, então, ele na verdade aponta 4 perigos. 4 perigos que rondam a vida daquelas pessoas que, muito embora estejam no esconderijo do Altíssimo, e aí por isso nós precisamos descansar, porque se você está numa proteção, numa redoma, se você está guardado pelo Senhor, isso não significa que você não vai ser bombardeado. Isso não significa que as situações não terão de aparecer para desestabilizar a sua vida. Então ele começa a descrever o primeiro perigo, o terror noturno. Há muitas pessoas que estão vivendo sem dormir, que estão vivendo desesperadas, que estão vivendo sem saber o que fazer.
rolam a noite inteira na cama, não conseguem descansar, não conseguem dormir. E aí, contra esse terror noturno, quantas pessoas têm vivido, quantas pessoas têm passado noites em branco, sem poder descansar. Como confrontar? Como confrontar o terror noturno? Com o Salmo 4, verso 8. O salmista nos ensina a receita. Ele diz assim: eu deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar seguro. E é justamente isso, irmãos, que nós estamos precisando nos nossos dias. Nós precisamos deitar e pegar logo no sono, porque o Senhor há de nos fazer repousar em segurança. O Senhor há de nos fazer repousar em paz, porque no Senhor há segurança, no Senhor há proteção. Você não precisa ficar desesperado. Por quê, pastor? Porque você está debaixo, guardado, no abrigo do Altíssimo. Você está protegido pelo Senhor. O segundo perigo que ele apresenta é as setas que voam de dia. Ora, quantas pessoas desesperadas, eu não posso ir a lugar nenhum, eu não posso saber a verdade. Mas essas coisas, elas não podem produzir em nós medo. Como eu confronto isso? Eu confronto com o escudo da fé. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 6, no capítulo de número 10, verso 6, ele diz: embraçando sempre o escudo da fé. Embraçando o escudo da fé significa trazer no braço o escudo. Você não sabe em que direção virá o perigo. Você não sabe em que situação acontecerá o ataque. Mas quando você embraça o escudo da fé, se ele vier de lá, você consegue vencer. Se ele vier de cá, você consegue vencer. Por quê? Porque você está embraçando o escudo da fé. Ele está nos seus braços, ele é a sua proteção. O Salmo 91, verso 4, fala de pavês e escudo. O que era o pavês? Era justamente um escudo menor, um escudo pequeno, um escudo redondo, que fazia que aquelas pessoas naquelas batalhas, elas pudessem se proteger. E o escudo, porque fala de pavês e escudo, o escudo era algo que cobria o corpo inteiro, tinha uma forma comprida de proteger. Terceiro perigo que o salmista nos apresenta: peste que se propaga nas trevas. Olha, irmãos, nós estamos vivendo a propagação, nós estamos percebendo que está se espalhando, está se alastrando essa epidemia. E como nós nos comportamos? O Salmo 112, verso 7 nos ensina. Ele diz assim: não se atemoriza. O verso 1 vai dizer assim: o homem que teme ao Senhor. E o verso 7 diz assim: não se atemorize de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. As notícias não são boas. As notícias não melhoram. As notícias não nos dão uma possibilidade de melhora por algum tempo. O que nós precisamos fazer? Nós não podemos deixar que o nosso coração fique atemorizado com as más notícias. Nós não podemos deixar que essas más notícias invadam o nosso interior. O que nós precisamos fazer, pastor? Nós precisamos firmar o nosso coração e confiar no Senhor. Quarto perigo que o salmista nos mostra. Ele nos aponta um quarto perigo: mortandade que se assola ao meio-dia. Quantas notícias você já ouviu dizendo da quantidade de pessoas que têm morrido? De milhões de pessoas que têm morrido. De pessoas por esse mundo afora que têm morrido. Só que você se esquece que o versículo de número 17 do mesmo Salmo 91 vai dizer: caia o meu ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Como eu não serei atingido, pastor? Por que eu não serei atingido? Porque todos os perigos podem estar ao nosso lado,
mas Deus certamente vai nos livrar. A mortandade assola nos nossos dias, mas nós temos um Deus que nos diz para nós confiarmos nele. Deus protege os seus filhos. O castigo virá, sim, sobre aqueles que não confiam em Deus. O salmista ainda aponta 3 características do abrigo de Deus. Primeira característica é que o abrigo de Deus produz proteção individual. Ele vai dizer no verso 10, nenhum mal te sucederá. Eu preciso trazer esse versículo e colocar dentro de mim. Eu não preciso fazer uma leitura superficial. Eu preciso trazer e dizer a mim mesmo, nenhum mal, Marcos, te sucederá. Nenhum mal vai acontecer a você. Ou seja, Deus está dizendo que quando nós estamos no abrigo dele, a sua proteção é individual. Mas não somente individual, a segunda característica é que esta proteção se estende. Essa proteção não está apenas sobre a minha vida, mas o texto ainda vai dizer, praga nenhuma chegará à sua tenda. Agora ele não fala de individualidade, fala de coletividade. Deus não apenas protege a minha vida, mas eu tenho a certeza que Deus também protege a minha família. Você lembra das pragas do Egito? Elas foram enviadas por Deus. Para quê? Para castigar Faraó. Mas lembre-se, elas não atingiram o povo de Deus. Nenhuma praga atingiu o povo do Senhor, porque aquele povo estava guardado. Observe o que eu vou dizer, o lado de fora há medo, no lado de fora há pânico, desespero, mas do lado de dentro há proteção do Senhor. E eu quero dizer uma coisa a você, se a praga vem de Deus ou não nos nossos dias, a verdade é que nós estamos protegidos pelo Senhor. Porque aquela praga lá no Egito foi uma praga estabelecida por Deus, mas o povo de Deus estava guardado. O povo de Deus estava protegido. O povo de Deus estava na redoma, estava blindado. Segunda característica desse abrigo, o abrigo também traz proteção em qualquer lugar. Ou seja, aonde nós estivermos, o anjo do Senhor estará. Esse abrigo não é um lugar fixo. Esse abrigo não é um lugar móvel. Os abrigos do nosso dia a dia, os abrigos que são feitos, são abrigos fixos. São abrigos móveis, que estão ali plantados. Mas o abrigo que nós temos é o abrigo de Deus. E aonde nós estivermos, o anjo do Senhor há de nos acampar. Olha o que diz o Salmo 34. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Você crê nisso? Creia que o anjo do Senhor está na sua casa. Creia que o anjo do Senhor está guardando o seu caminho. Creia que o anjo do Senhor protegerá você de todos os perigos. Terceira característica desse abrigo. O abrigo do Senhor nos proporciona autoridade. O verso de número 13 diz assim, pisarás o leão e a áspide. Sabe o que isso significa? Isso significa dizer que a proteção do Senhor, que o abrigo do Senhor que está na nossa vida, vai nos dar autoridade. Lucas 10, 19 diz assim, eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo, não alguns, mas sobre todo o poder do inimigo, e nada, grife na sua Bíblia, nada, absolutamente vos causará dano. Por quê? Porque você está no abrigo do Senhor, você está debaixo da proteção do Senhor, você está guardado pelo Senhor. Eu quero então falar de 5 promessas para aquelas pessoas que se apegam ao Senhor. A primeira promessa é que Ele nos põe a salvo. O versículo de número 14 vai dizer isso. Versículo 14 diz assim, porque a mim se apegou. Olha só, quando você se apega ao Senhor, quando você se agarra ao Senhor, nesses momentos difíceis, olha que o verso de número 14 vai dizer,
eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo. Salvo de quê? Salvo dos perigos, salvo das pragas, salvo das setas, salvo da mortandade, salvo do terror noturno. Segunda promessa, ele ouve a resposta em oração. Olha o que diz o versículo de número 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. O salmista diz, bendito seja Deus que não me rejeita a oração e nem afasta de mim a sua graça. Irmãos, nos tempos de adversidade, o Senhor certamente ouvirá a sua oração. O Senhor ouvirá a minha oração, a nossa oração. Terceira promessa, ele diz assim, estarei contigo no dia da angústia. No capítulo 1, verso 7, diz assim, o Senhor é bom, é um refúgio em tempos de angústia. Nesse tempo que nós vivemos, nesse tempo de angústias, nós temos que entender que o Senhor é bom por quê? Porque Ele está nos guardando, porque Ele tem uma proteção para nós. No dia da angústia, Ele estará conosco. Você não está atravessando esse momento sozinho. Você não está atravessando esse momento esquecido por Deus. Não, Deus está vendo. Nesse momento de angústia, Ele está com você. É o que diz o versículo de número 15. Na sua angústia estarei. Você sabe o que é isso? Deus está dizendo que naqueles dias, naqueles momentos, Ele estava com o seu povo e ainda hoje Ele está com você. Ele está comigo. Ele está com a minha família, Ele está com a sua família, Ele está na sua casa, Ele está ao seu lado. O texto está mostrando Deus firmando isto, Deus está confirmando, na sua angústia estarei com Ele. Você precisa então descansar em Deus. Quarta promessa. A quarta promessa é Ele que diz que Ele honrará os que confiam nele. Vai dizer o verso de número 15. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Sabe o que significa isso? Significa que no meio de tudo isso que você está vivendo, Deus vai honrar você pela fé que você tem no Senhor. Sabe o que significa isso? Que quando você confia que está no esconderijo do Altíssimo, guardado pelo Senhor, os seus inimigos vão contemplar e ver que verdadeiramente existe um Deus que protege a sua vida. Ele glorificará, Ele honrará. Quinta promessa. Ele proporciona. Ouça bem isso. Quinta promessa. Ele proporciona duração de vida. Talvez você esteja desesperado, mas eu quero dizer, a sua vida está nas mãos de Deus. Olha o que diz o versículo de número 16. Saciá-lo-ei com longevidade. Olha o que o texto está dizendo. Que diante de todas essas dificuldades, há um Deus que nos dá longevidade. Não fique preocupado, confie em Deus. Não fique desesperado, confie em Deus. Deposite a sua confiança no Senhor. Por quê, pastor? Porque você está no esconderijo do Altíssimo. E no esconderijo do Altíssimo, ninguém pode atingir. Ninguém pode invadir. Por quê? Porque esse esconderijo é o próprio Deus guardando a nossa vida. Ora, o que nós podemos concluir então? O Salmo 37, verso 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu queria nessa noite fazer uma oração para você e por você. Você que diante de tantas lutas, de tantas dificuldades, você esqueceu que você está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Você esqueceu da proteção. Você que está olhando por lá de fora. Você que está assustado com as notícias. Você que está desesperado, confie em Deus. Confie no Senhor. Mas por que o Senhor está dizendo isso? Porque eu também confio em Deus. Eu confio também no Senhor que estou pregando nessa noite. Eu confio que nós estamos guardados por Ele. Nós estamos protegidos por Ele. Estamos no abrigo do Senhor. Debaixo do esconderijo do Altíssimo. Onde ninguém pode nos atingir. Onde ninguém pode nos destruir. Porque a nossa vida está em Deus.
Eu queria que você colocasse a sua mão no coração. Eu queria fazer uma oração por você. Para que você não apenas diga: ah, pastor, eu estou no esconderijo do Altíssimo. Mas para que você aprenda a descansar. Para que você aprenda a colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Coloque aí a sua mão no coração. Eu quero fazer uma oração. Pai, abençoa esta vida, Senhor. Esta pessoa que tem vivido momentos de desespero. Essa pessoa que tem esquecido da grande proteção do Senhor. Estende as tuas mãos nessa hora, Pai. Ó Deus amado, que a tua voz venha, ó Deus, falar. Que a tua voz venha tocar. E que esta pessoa, Deus, onde quer que esteja nessa hora, ela seja tocada. Ela seja reanimada. Ela seja revigorada, ela seja fortalecida, Pai. Renova as forças, renova a confiança desta pessoa nessa noite. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Até novamente nos encontrarmos e que Deus te abençoe rica e abundantemente, no nome de Jesus. Amém e amém.